A compra e venda de um imóvel não é como a gente chegar ali na padaria e comprar meia dúzia de pães. É uma decisão importante e muitas vezes um marco na nossa vida, a realização de um sonho de muito tempo. Essa decisão traz consigo muitas preocupações e incertezas que podem acabar tornando esse sonho um grande pesadelo. Quem nunca ouviu falar de uma pessoa que se arrependeu de um negócio mal feito? Dívidas inesperadas, brigas entre familiares, situações que acabaram virando verdadeiros dramas por falta de orientação e de informação adequada. Meu nome é Winnie Martins e esse é o nosso canal que trata sobre os direitos que envolvem os imóveis. Fique aqui comigo nesse vídeo que hoje eu preparei um verdadeiro guia, desde a transação mais básica até a mais complexa, para que você entenda um pouco mais sobre a compra e venda de imóveis. Muita gente acredita que comprar um imóvel é só a gente juntar o dinheiro e assinar um contrato que tudo tá certo. É um negócio que parece ser simples, mas pode esconder muitas armadilhas. Imagina você comprar um imóvel e depois descobrir que o vendedor ele não tinha autorização do cônjuge para vender. Essa compra ela pode ser anulada. Imagina você comprar um imóvel na planta de um empreendimento que não tem registro. É simplesmente um empreendimento que não tem segurança, não tem proteção jurídica. São apenas alguns exemplos reais que pode acontecer quando a pessoa não conhece todos os detalhes legais de uma compra e venda. Além disso, é um passo que não envolve só dinheiro, envolve expectativas, sonhos. Por isso, não dá para deixar passar nenhum detalhe quando o assunto é compra e venda. As consequências que ninguém quer enfrentar. Imagine você comprar um imóvel e depois descobrir que você vai ter que devolver. Imagine passar por ações judiciais demoradas e ficar com o imóvel ali preso numa ação, sem você poder nem ao menos vender ele e se desfazer disso. Você pode passar por prejuízos financeiros, tendo ali que defender a sua compra numa ação judicial, ter que pagar custas, honorários com advogado. Você pode passar ali por meio de um conflito familiar ao comprar um imóvel que não tinha ali a autorização do companheiro numa possível união estável. Um erro na hora de comprar ou vender um imóvel pode te custar não só financeiramente, mas todo um desgaste ali emocional. Por isso que é importante entender cada detalhe dessa transação. Quando a gente trata aqui de uma compra e venda de imóveis, a gente tem que ter 3 elementos aqui essenciais para acontecer essa transação. O primeiro é o consentimento, da vontade entre as partes. O segundo é a coisa em si, que é o imóvel. A gente está aqui tratando de compra e venda de imóvel. E terceiro é o valor que vai ser pago por aquele imóvel. Por que o consentimento ele é tão importante? O consentimento ele é como se fosse o coração ali da transação. As partes precisam estar de acordo e elas têm que ter a capacidade de externalizar a sua vontade ali de comprar ou vender um imóvel. E por que tem pegadinha aqui? Com relação aos menores de idade. Os menores de idade, menores ali, por exemplo, de 16 anos, o pai ou o representante legal, ele vai ter que estar ali presente para representá-lo nessa transação. E se o menor estiver vendendo um imóvel que está no nome dele, sempre vai precisar de um alvará judicial. Esse tal alvará judicial, muitas vezes a gente se assusta ali, muitas pessoas se assustam com a necessidade desse alvará, mas ele é nada mais, nada menos do que uma autorização do juiz para aquela transação acontecer. Nós falamos aqui dos menores de idade, mas precisa do alvará judicial para a pessoa que está interditada, para um espólio, né, que é aquela situação em que os bens ainda estão passando por um processo de inventário. Então, resumidamente, o alvará serve para o juiz verificar se todos os requisitos, se tudo está sendo respeitado naquela transação. Vou trazer um caso aqui para a gente tentar exemplificar de uma situação aqui de uma decisão judicial em que houve uma venda de pai para filho. A decisão em si, a família queria vender o imóvel para um dos filhos, mas o outro filho, no caso que era menor de idade, ele ficaria sem nada. Então, como não tinha prova de que isso de alguma maneira o protegeria, o juiz ele não autorizou essa venda. Ainda no consentimento, a gente tem que falar das pessoas casadas com relação ao regime de bens. Como é que funciona essa questão da autorização do cônjuge? No regime de comunhão parcial, a gente precisa sim da autorização do cônjuge, dali da assinatura dele para a venda desse imóvel. Separação convencional, em que eu fiz um pacto ali de me casar com separação de bens, não é necessário a assinatura do outro cônjuge na venda. Seguindo ali sobre os 3 elementos da compra e venda,
nós chegamos na parte do imóvel. Então, o imóvel ele tem que estar ali com a descrição completa, que consta na matrícula, a localização, a área, as confrontações. Aqui eu queria falar sobre duas diferenças que a gente encontra em contratos de compra e venda com relação à área do imóvel. Então, imagina que você comprou um imóvel de 200 metros quadrados e depois você descobre que ele só tinha 190 metros quadrados. No contrato, existe alguma cláusula dizendo que você compra o imóvel no estado em que ele se encontra, você ali não vai ter direito à indenização. Você não vai conseguir pedir um desconto ou até mesmo a rescisão desse contrato, porque você comprou realmente o imóvel naquele estado. Agora, se você compra um imóvel e no contrato tá ali especificando que você compra exatamente aquela área e depois você descobre que ela tinha uma área menor, aí sim, você tem um direito diferente. Aqui nós estamos falando de abatimento do preço ou até mesmo da rescisão. Então, vamos supor que você comprou um imóvel de 500 metros quadrados e descobre que ele só tem 450 metros. Se nesse teu contrato tá falando ali que você tá comprando exatamente aquela área, aí sim você tem aqui direito a pedir um desconto ali proporcional ao valor que você comprou menor ou até mesmo a rescisão. Se o contrato não tem nenhuma cláusula específica sobre isso, a justiça entende ali que se for uma diferença maior do que 5%, você pode pedir o abatimento ou a rescisão. Com relação ao preço, aqui fazer uma diferença sobre permuta. Existem situações que ali a gente paga um sinal, né, um valor de entrada, dá um carro. Vou te dar um carro como entrada desse imóvel. Se a maior parte do pagamento for feita com um bem, seja um carro ou até um outro imóvel, isso vai ser considerado uma permuta e não mais uma compra e venda. Contratos de compra e venda, eles têm cláusulas especiais que podem mudar tudo numa transação. Pode ter uma cláusula suspensiva. A venda só vale se acontecer um evento futuro, por exemplo, a aprovação de um financiamento bancário. Cláusula de retrovenda dá o direito do vendedor recomprar esse imóvel num prazo de até 3 anos. Obrigação de não vender. Vamos supor que eu vendi o meu imóvel ali parcelado, então eu só vou poder vender esse imóvel quando eu tiver a quitação de todo esse valor. Existem casos especiais que vão te exigir muito mais cuidado. Um deles é compra e venda quando está envolvendo ali pessoa jurídica. A gente precisa checar o contrato social, as alterações que tiveram, quem realmente tem poder para assinar essa venda. Empresas que estão em recuperação judicial ou em falência, elas precisam de uma autorização especial para vender. E uma atenção muito especial que nessa atuação eu vejo passar muito batido, as pessoas não dão importância, é com relação à união estável. Na união estável, os efeitos são bem parecidos com o do casamento. Se não tiver nenhum contrato em sentido contrário, o que vai valer é um regime de comunhão parcial de bens e, consequentemente, a gente precisa da autorização desse companheiro. Uma situação também que acontece é você comprar um imóvel em nome de um filho, que a gente chama aqui de uma doação camuflada. Isso porque muitas vezes o filho não tem renda, não tem como provar a origem do dinheiro, a gente sabe que o dinheiro é dos pais, compra no nome dele. Do ponto de vista legal, isso pode ser considerado uma doação. Doação sem pagamento de imposto é sonegação fiscal. Vou trazer um exemplo. Uma decisão lá do Distrito Federal, em que foi constatada que houve simulação e então essa venda teve que ser considerada nula, não valeu nada. A justiça considerou que houve realmente uma simulação, mandou anular o negócio, porque na verdade não foi uma compra e venda, e sim uma doação. Então, muito cuidado para tentar disfarçar uma doação, usar aí como compra e venda. A justiça realmente ela pode entender como uma simulação e determinar a anulação desse negócio. Você tem ali a intenção de ter um imóvel ali no nome do filho. Para comprar, a gente precisa provar a origem desse dinheiro. E se for uma doação, não tem jeito, a gente tem que pagar ali o imposto de transmissão. Como diz o ditado, o barato sai caro. Quando se trata de imóveis, a pressa, a falta de informação pode custar muito caro no seu bolso. Com cuidado e informação, é possível dar esse passo com tranquilidade, com segurança, evitando dor de cabeça. E se você tem alguma dúvida, pode ficar à vontade para deixar nos comentários. E se esse vídeo for útil para mais alguém, aproveita e compartilha.